Estamos ao vivo. Vou deixar o povo entrar, que hoje tem recado inicial, tem anotação, tem referência bibliográfica. Depois de 2 semanas, foram duas semanas sem as lives da série Antropologia para Não Antropólogos, né? Bem, é uma série, né? Que vai ter episódios infinitos. Kika, muito obrigada pelo cenário, inclusive, estou aqui. Hoje as lives foram no salão, a da Kika, para quem quer ver, tá no feed dela já, sobre Reiki. Oi, Alisson. Mãe, o Alisson postou stories fazendo abdominal. Eu falei, gente, por que isso? Só pra me lembrar que era o que eu devia estar fazendo. Gente, a live de hoje, o tema dela, né, que é Antropologia, Arqueologia e Museus, por acaso, essa era uma live que eu já queria fazer, né, baseada num trabalho que eu fiz pra faculdade, e por acaso mesmo, segunda-feira é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Eu já tinha visto algumas postagens, depois que eu resolvi fazer essa live, né, agendei essa live pra ser o retorno, né, te agradeço a paciência, porque foram algumas semanas aí que eu não consegui me organizar direito, então eu não consegui fazer as lives. Então, e aí deu o acaso de ser segundo dia do patrimônio histórico. Eu já tinha visto as universidades se manifestando, né, fazendo semana do patrimônio, live e tudo mais. O que eu ia dizer? Então também é isso. As lives, todas as anteriores, que não estavam no Spotify ainda, elas já estão no YouTube também. E isso é formato podcast. Inclusive a live com o Leonardo, né? Pra quem entrou nessa live hoje, a live com o Leonardo sobre comunicação, a parte 2 vai ser segunda-feira, às 8h30. A parte 1 já tá disponível em todas as plataformas. E aí segunda vai ser a live sobre comunicação. Essa é a live normal que a gente fazia hoje, que eu fazia antes, tá? Para trazer um pouco esses conceitos mais da área das humanas e que tá no nosso dia a dia, mas a gente não percebe, né? Principalmente quem mora em cidade histórica. Caçapava é uma cidade histórica, temos um patrimônio na nossa cidade. A gente não imagina o que tem por trás, né? Então, numa das lives eu falei sobre isso, né? Tudo bom, Patiola? Então, numa outra live eu falei sobre isso. Então, pra gente entender como que funciona, né, esses órgãos de patrimonialização e o que implica isso, né? É só isso? É só um órgão chegar lá e dizer o que é patrimônio? E como ficam as pessoas, né, na volta desse bem que vai ser patrimonializado? A faculdade me fez ter capacidade de falar palavras difíceis. Então, o artigo base, né, ele não está publicado. Esse artigo ele virou um trabalho de congresso da UFPEL, então ele foi reduzido, mas ele não está publicado em lugar nenhum, né, ele está nos meus arquivos pessoais. E o nome dele é um nome comprido, já vou avisando que ciências humanas tem disso, né? A gente faz títulos muito longos para as coisas, mas a gente explica todo o artigo no título. Isso depois o meu professor de redação e revisão agora no mestrado veio dizer que era para fazer isso mesmo. Pelo menos estou no caminho certo. Então o nome do artigo é As disciplinas dialogam, os praticantes nem tanto. Breve reflexão sobre turismo, arqueologia, antropologia e museus. Ele é do ano de 2016, que foi o ano que eu cursei essa disciplina. Mas e como que eu, né, que eu sou antropóloga, que meu arroba é Tatiana Antropóloga, só falo sobre antropologia e sobre comida, como que eu fui cair numa disciplina de arqueologia pública? Então, o meu curso, o meu bacharelado em antropologia, ele tem
Obrigada pela dica. Deixa eu fazer isso aqui. Fazer isso aqui, ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não consigo, sou uma pessoa meio... Bom, botei aqui. Não consigo fixar o comentário, Marcos. Momento tia da internet. Então, como o meu curso até o 3º semestre eu tive disciplinas de arqueologia também, a UFPEL ela tem essa formação interdisciplinar por natureza. Gente do céu. Então, Marcos, tô tentando e não aparece. Pelo menos no meu celular não aparece. Eu devia ter colocado título, na verdade. Cadê? Eu não coloco porque eu coloco contagem regressiva, né? Mas é verdade, eu coloco... Não tô falando nada, muito obrigada pela dica, mas é porque eu coloco contagem regressiva e aí e aí as pessoas meio que já entram aqui. Mas muito obrigada. E aí o título eu coloco depois, quando eu vou colocar no feed. Então, só retomando, eu tive disciplinas de arqueologia, disciplinas relativas a patrimônio histórico, arqueologia histórica, teoria arqueológica mesmo. Rodrigo, tudo bom? Meu Deus, meu sonho é que o Rodrigo tire uma foto minha. Qualquer foto que eu sei que vai ficar maravilhosa. Siga essa pessoa, que essa pessoa tira fotos lindas e faz textos lindos. Você vê que Santos, né? Santos é um lugar lindo por natureza. Saudades, inclusive. Então, agora eu não sei como é que tá, porque eu vi que a UFPEL criou um curso só de arqueologia. Tá, vamos tirar. Sim, deixa eu voltar pra Santos e me dar 2 meses pra eu ficar bronzeada. Aí a gente tira, eu tô no meu modo fantasma. Agora que a UFPEL criou esse curso só de arqueologia, eu não sei como é que vai ficar essas disciplinas em conjunto que a gente tinha. Mas é muito interessante a parte da arqueologia, que, lembrando, né, tem o videozinho explicando, o videozinho no feed, explicando a diferença entre antropologia e arqueologia, e paleontologia também. Mas é muito interessante a gente ver, ter esse contato com áreas que são da grande área das ciências humanas, né, mas tem modos de trabalhar um pouco diferente. Isso agrega muito, porque toda equipe de arqueologia ou de antropologia, mais da arque do que da antro, ela é multidisciplinar. Né? Porque as pessoas vão literalmente pro meio do mato ou pro meio de algum lugar mais remoto, com alguém que sabe um pouco do solo, alguém que sabe um pouco da história, dependendo do lugar, né? Tem gente que vai especializado na fauna, na flora. E então, assim, são equipes muito diversas, todo mundo sabe um pouco de tudo para entender aquilo na sua maior totalidade, né? Entender mais aspectos daquele mesmo contexto arqueológico. Depois me conta, Xaxá, no comentário se tá bom. Pois bem, nesse artigo que eu fiz, né, para a disciplina de arqueologia pública, eram os artigos que a gente fazia na faculdade para final de disciplina. Geralmente era assim, a gente pegava um texto da bibliografia, né, que já estava ali, escolhia um ponto, né, a gente trabalhava diversos tópicos ao longo do semestre, então a gente escolhia um ponto para falar, pegava um texto, 2 da bibliografia, quando a gente achasse necessário, complementava com algum texto de fora, né, para discutir sobre um tema durante algumas páginas, de 6 a 10 páginas, né, contando com bibliografia. Então esse meu aqui deu 11, ele já era grande, assim, pra graduação. Então, e aí desse artigo, né, a professora recomendou, né, ela achou que estava bom para apresentar no Congresso de Ensino de Graduação. É um congresso
interno ali da UFPE, onde a gente tem ali também alguma experiência com apresentação de trabalho. Eu até comentei sobre essas apresentações, sobre como é importante a gente apresentar em congressos da faculdade e tudo mais. Eu comentei isso nas lives que eu fiz com o Luciano, e a live com o Luciano que tá no perfil dele, e na live com o Leonardo também, né? Até porque ajuda a gente a desenvolver a fala, né? A se comunicar com o público e tudo mais. Então, o artigo basicamente gira em torno desses temas, do turismo, da museologia e da arqueologia, né? Não teve tanto uma parte antropológica e também não teve um trabalho de campo, eu não fiz o estudo de caso. Ele é mais uma revisão bibliográfica mesmo. Então, o que é arqueologia pública? Bem ou mal, que era o título da disciplina. A arqueologia pública, e era engraçado que, é interessante, que a gente ficou debatendo durante o semestre o que seria arqueologia pública, né? Não aspirando chegar numa definição, né? Até porque a gente não tá ali para concluir alguma coisa, mas para entender. Então, a arqueologia pública, basicamente, resumindo aqui, ela é um debate. Ela é um debate dentro da arqueologia, que é a disciplina mãe dela. Ela não é uma sub-área. Por quê? Uma sub-área da arqueologia, por exemplo, é a arqueologia histórica, que lida com questões de escravidão, a arqueologia pré-histórica, a arqueologia de serrito, a arqueologia subaquática, que lida com coisas embaixo d'água, a arqueologia de campo de batalha, que é autoexplicativa. O que mais que tem? Enfim, várias sub-áreas da arqueologia. A arqueologia pública não é isso, tá? Então, ela é um debate com um viés questionador do modo de fazer arqueologia, tá? Pra mim, e eu coloquei isso no texto, né? Toda a arqueologia, ela é pública. Isso, assim, a par das reflexões que a gente vai fazer, que eu vou fazer aqui com vocês ao longo da live, né? Só pra gente entender mais o que é essa arqueologia pública. Então, pra mim, toda a arqueologia, ela é essencialmente pública. Por quê? Porque ela é feita para alguém, né? Ou seja, pode ser para o Estado ou para a comunidade. Para o Estado é instituição, Estado, né? Governo. Ou para uma comunidade, né? Através da patrimonialização. Então, tu faz um trabalho arqueológico, faz uma pesquisa naquele contexto arqueológico, como se chama tudo que abrange o local onde estão os artefatos, para fazer uma patrimonialização. Então, se faz uma pesquisa, um levantamento, né, ver o que aquela comunidade identifica naquele bem, vamos colocar assim, bem no geral, ou instituições de pesquisa nacionais ou internacionais. Toda a pesquisa arqueológica é feita para uma dessas três coisas entre aspas, né? Seja Estado, comunidade ou instituições de pesquisa. Porque assim, logo que começaram as pesquisas aqui no Brasil, as pesquisas arqueológicas, as instituições de fora, que traziam seus pesquisadores, eles passavam meses e meses escavando, analisando, catalogando, etiquetando, e levavam o conhecimento, né, tudo aquilo para fora. A arqueologia pública, ela também é feita com alguém. Por quê? Porque tem muitos espaços onde são feitas as escavações que as pessoas estão ali, né? Elas já ocuparam, ou elas estão ali, que aquela arqueologia no pátio de casa, né? Então, vocês imaginem quem mora numa quadra. Tem um livro, Arqueologia Vai ao Hospital, eu acho que foi num hospital de Porto Alegre, não vou me lembrar a rua, só me lembro desse título, assim. Mas é uma coisa no meio da cidade, sabe? Então, assim, tem moradores na volta daquele bem que está sendo escavado, sabe? Então, existe uma ocupação ali, e os pesquisadores estão trabalhando. Será que eles dialogam com a comunidade? Será que eles se preocupam, né? O que aquela comunidade acha daquilo que eles estão fazendo? Ou, sabem, existe
Não é que seja uma invasão, mas assim, tu vai pesquisar alguma coisa, tu vai escavar, tu vai analisar e já tem gente ali, sabe? Então ela é feita também com alguém e por alguém. Porque são feitos por pessoas, né? Tem uma equipe multidisciplinar que chega num lugar que já é habitado e eles estão a serviço de alguém também, entendeu? Então tem todas essas três esferas que estão interligadas, elas não estão separadas. E se existe um grau de hierarquia, ali é instituição, né? Instituição, Estado ou uma coisa assim. Mas, então, tudo isso que eu coloquei aqui, que toda arqueologia ela é pública, então, por causa disso. Pois bem, hoje tem muita anotação. Então, dando um panorama... um panorama um pouco sobre turismo. Tá? Então, o turismo, ele é uma atividade plural. Deixa eu só cuidar a hora aqui. Ele é uma atividade plural. Ele tem vários focos. Ele pode ser o praia-sol, que é aquele do Nordeste. Ele pode ser o ecoturismo, que tem muito aqui na região do Pampa. O turismo rural também, o turismo de aventura. E o turismo cultural. O turismo cultural é o que está mais focado nesse artigo. Ainda o turismo a gente tem que lembrar que ele tá uma atividade mais acessível, né? Se globalizou muito, hoje em dia tu viaja para qualquer lugar, né? Mas assim, tu consegue viajar com mais facilidade do que era antes, né? Tu consegue fazer turismo com mais facilidade. Então, só que assim, tudo isso, essa atividade turística, ela envolve uma infraestrutura, ela exige uma infraestrutura, seja de hotéis e pousadas, né, para abrigar as pessoas, para receber essas pessoas, seja para museus, e os museus aqui, eles atuam, aqui não, né, os museus, eles atuam como um veículo transmissor de uma mensagem, né, pela cultura material, porque os museus são grandes acervos de cultura material, tu vê aquele objeto ele foi retirado de determinado lugar, ele tem uma determinada história do porquê ele está lá. E a capacitação de pessoal. Então, tudo isso é o que move, o que está por trás do turismo, né? Então, no artigo eu utilizo muito o turismo cultural, né? Que existe a Organização Mundial do Turismo, que definiu ele como foco sendo patrimônio cultural, retratado em todos os monumentos, sítios, arquiteturas, tudo que é histórico, tá? Esse turismo cultural, eles têm, como ele tem esse foco no patrimônio cultural, ele acaba tendo uma identidade própria, tá? E ele é um turismo com patrimônios arqueológicos, tá? Então eles têm muito esse apelo do que é antigo. Pensem, por exemplo, em Machu Picchu, no Peru. No Peru, sabe? Eles têm aquilo é um patrimônio da humanidade, né? Aquilo tá patrimonializado, aquilo tem um turismo muito forte, né? Tem uma infraestrutura muito grande, né? Nas lojas de souvenir, no pessoal, né? No guia capacitado para levar as pessoas até lá, na própria infraestrutura que faz as pessoas irem, né, até lá. Enfim, uma série de coisas, né, que precisa ser pensada. Então, esse turismo que tem como foco o patrimônio arqueológico, ele também precisa de uma estratégia e de uma preservação para os governos elaborarem políticas públicas de preservação e de limpeza. Então, as comunidades às vezes enxergam como alguma coisa positiva, né, porque aquilo é cuidado. Eu trago também no artigo um conceito do Funari, o Pedro Funari, que é um arqueólogo muito, muito, muito ativo. Ele tem livros assim, sobre todas as áreas da arqueologia que vocês possam imaginar. E ele diz que o turismo é um resultado da economia e de políticas culturais, né, com as comunidades. Então, são políticas que têm um sentido para as comunidades, né? O turismo tem que ter esse enfoque. E aqui a relação entre turismo e patrimônio cultural ela é vista como negativa,
porque seria como se o turismo e essa mercantilização assim provocasse uma perda da cultura local. Isso está totalmente certo? Não, também não está totalmente errado, né? Ele só olha para essa relação, né, que a gente vê, ela só olha para um lado da situação, ela deixa de lado todo o planejamento, né? Porque tudo isso que eu mencionei, essa construção, essa infraestrutura, esse investimento, esse planejamento, né? Planejar um roteiro, planejar uma infraestrutura. Então, e aí, essa atividade turística, ela também é ampla. Por quê? Ela é ampla não só no sentido de pensar e tudo mais, mas também nos desdobramentos dela. Por quem vai ser atingido com isso? Porque tem os moradores, como eu mencionei, os moradores dos arredores ali, daquele bem que vai ser patrimonializado, aquele bem que está sendo estudado, escavado, eles têm as suas rotinas alteradas. Então, tu tem a instituição, né, seja a universidade, seja o governo, de um lado, com os profissionais, e tu tem as pessoas que estão morando ali, do outro, olhando aquilo tudo acontecer e inevitavelmente participando, né? Seja com os pesquisadores ou com a educação patrimonial, que acontece muito também, as pessoas que são enviadas para educar a comunidade, né? Então, essa relação, muitas vezes, ela é estabelecida de uma forma vertical, né, dos pesquisadores e da comunidade. São tudo, assim, reflexões que eu coloquei no artigo. Porque quando a gente está numa instituição, numa universidade, no instituto de pesquisa, né, a serviço do Estado, a gente é colocado e se coloca como detentor de uma autoridade sobre alguma coisa, sobre algo. E aí, o que eu fui observando ao longo dos textos da disciplina também? Que muitas vezes essa relação ela não é muito amistosa, né? E não deveria ser assim, porque as pessoas já estão lá há muito tempo. Então eu até trago aqui alguns textos que vão ajudar a gente a pensar nisso também. Então, assim, tem casos de políticas que envolvem as comunidades, né, que perguntam como realizar uma atividade turística, o que mostrar e o que preservar. Porque uma coisa é a gente, vou dizer assim, a gente representando as pessoas das ciências humanas, né, ler aquilo que já passou, né, estudar sobre aquilo que a gente vai escavar, estudar sobre a cultura que a gente vai aprender uma coisa nova, estudar algum aspecto mais novo, né? E querer que o campo dê uma resposta, ou querer colocar naquilo a maneira que a gente acha melhor de mostrar, de catalogar, ou de olhar para aquele objeto, né? Mas se tu tem uma cultura que já tá ali, que já tem uma ancestralidade, eles com certeza têm alguma coisa para dizer, né? Especialmente porque é a cultura deles, a cultura de quem está lá, que vai ser representada, que vai ser, não vou dizer levada, em parte vai ser levada ali através daquele objeto para ser exposta em algum lugar, né? Ou fomentar estudos, né? Embasar estudos. Ela vai para um laboratório, porque só para dar uma ideia aqui para vocês, uma escavação arqueológica, nunca fui numa, mas eu sei como é que funciona. Tem um amigo que foi. Se faz uma sondagem primeiro, assim, eles abrem bem pouquinho, não vou dizer cavoca, porque não é cavoca ainda, mas eles tiram um pouco da camada de terra, pegam um negócio de abrir, tipo, boca de lobo, que chama, fazem uma sondagem, se chama de prospecção arqueológica, para ver o potencial arqueológico daquele lugar, que é quanto de artefato, chamar assim, o quanto de coisas tem nessa camada maior da terra. E aí eles abrem, eles cavam por camadas no solo. Então, uma camada vai ter, por exemplo, esse tamanho, a outra é esse. Eles vão cavando de pouco em pouco. Não se abre um buraco do nada com retroescavadeira. Não, é tudo é feito com muito cuidado. E aí eles dividem em quadrículas, literalmente, assim, com barbante, em quadrados, com tamanhos delimitados. Cada quadrícula tem um número de série. Vamos ver, poço teste. Poço teste. Eu conhecia como prospecção arqueológica, mas
É isso aí. Então, cada quadrícula tem um número de série, o NR03, NR05, NR, né? E aí, pessoas vão trabalhar naquelas quadrículas, cavando, e aí cada coisa que tu acha, tu pega uma caneta nanquim, tu vai etiquetar com o nome da quadrícula e o número de série daquele artefato. Vai colocar num saquinho, daqueles com zip assim, e vai colocar para ser levado para o laboratório para depois limpar, catalogar, analisar, desenhar, né? Mas isso é um resumo básico de uma escavação arqueológica, tá? Só que isso tudo tu tá fazendo, pode ter pessoas passando, tu pode estar no meio do mato também, tu pode estar ou em algum lugar que não seja mato, mas que seja assim afastado da cidade. Beleza, pode estar com pessoas na volta ou não, né? Então, assim, tu pode ir pra escavar uma coisa, achar outra, tu pode achar cerâmica, tu pode achar osso, tu pode achar, enfim, pode achar uma série de coisas, né? Aí já não é muito a minha área, mas é só pra que vocês entendam também o que me motivou a fazer uma reflexão dessas. Entender um pouco como é que funciona essa área tão diferente, assim, tão fora do normal, assim, mas que se existe um museu em algum lugar foi porque alguém fez uma escavação naquele lugar para achar, e se tem alguém dizendo o que aquilo é, onde que aquilo foi achado, foi porque algum arqueólogo foi lá e ficou ali com o pincelzinho, ficou ali com a pá, ficou ali com as ferramentas dele. Bem, então, tem essa diferença, né, do Estado e da comunidade quanto a essa definição do patrimônio. Vou imaginar que o Estado não, mas as instituições no geral, né, do que eles entendem como patrimônio, o que eles querem mostrar, porque também tem um interesse em incentivar o turismo, incentivar que as pessoas venham, e aí por uma série de coisas, movimenta a economia, né, faz com que o país seja visto, né, a região seja vista, receba mais investimentos também, então é uma máquina que vai girando, né. E aí tem acho que foi a dissertação ou a tese de doutorado da Márcia Bezerra, que eu trouxe no artigo, que ela fez uma pesquisa nas comunidades da Amazônia, comunidades isoladas da Amazônia, e ela é arqueóloga, e ela viu que os índios tinham uma relação com as coisas do passado, né? Então, com os vasos que já estavam lá, ancestrais deles. Os vasos eles utilizavam para armazenar coisas, isso em 2013, eu acho que foi recente, foi uma pesquisa recente. Eles usavam para armazenar coisas porque conservavam a umidade, e os fragmentos cerâmicos, eu vou usar o nome correto para não dizer caco, porque não é caco, é fragmento. É que nem esses geólogo, todo mundo que mexe com pedra, que diz que não é pedra, é rocha. Então, pois bem, não é caco, é fragmento. E os fragmentos as crianças usavam para brincar. Então veja que é um novo uso dessa cultura material, né? Porque a gente tem que lembrar que uma cultura material ela ainda é uma cultura, então ela ainda é dinâmica, né? E isso não é muito pensado. O que seria o usual, digamos assim? Pega o vaso, pega o fragmento, tira de lá, ou cataloga, né? Mas a sensibilidade do pesquisador de entender os novos usos daquela cultura, não simplesmente tirar ela de lá para botar num museu, né? Mas entender essa dinamicidade, como que o passado se relaciona com o presente, né? Nessa situação. Então, eles falam também, eu coloquei do turismo patrimonial e das comunidades, nessa percepção também, né? Foi dessa sensibilidade. Então, assim, quem na verdade determina o que é patrimônio e o que não é, né? Então, pra gente ficar pensando, assim, que muitas vezes essa autoridade que é colocada nos museólogos e nos arqueólogos, que o museólogo é quem vai fazer essa catalogação depois que o material já tá limpo, digamos assim, limpo, estudado e tudo mais, né? A pessoa que fica no laboratório ali, que fica na parte de conservação, restauro, que eu já trabalhei nessa parte,
é outra pessoa, né? Então, assim, são áreas... A área das ciências humanas ela é uma área extremamente interdisciplinar, extremamente. Então, assim, o antropólogo precisa do arqueólogo, precisa do historiador, que precisa do biólogo, que precisa do profissional de conservação e restauro, que precisa do museólogo, que todo mundo precisa de todo mundo aqui, né? E todo mundo trabalhando bem em prol também da nossa cultura no geral, né? Porque o que a gente faz além de estudar a cultura, a gente encontra a cultura, vamos dizer assim, porque o arqueólogo ele tá achando o passado, né? Ele tá procurando o passado. O antropólogo a gente está decifrando as coisas atuais, né? O historiador ele vem com o que já passou para a gente entender melhor isso tudo. Então nós somos uma área muito, muito interdisciplinar, a gente precisa uns dos outros, né? Embora às vezes a gente veja todo mundo muito separado, assim, parece que ninguém se conversa, assim. Congressos interdisciplinares, assim, por exemplo, não tem. Os da arqueologia para um lado, os da antropologia para o outro, tudo mais, não tem muito essa conversa. Eu até vou fazer só um parênteses, que eu fiz uma disciplina no mestrado que não tinha muito a ver, assim, eu li um texto sobre antropologia e educação. Eu fiquei pensando, né, eu não tive cadeiras relacionadas à educação na minha faculdade. O meu prédio tinha a faculdade de educação, que tinha pedagogia e tudo mais, mas para vocês verem que no mesmo prédio eu nunca tive contato com as ciências sociais no geral, por isso que é um outro andar, pedagogia, que mais coisas que tinha. E depois, assim, arqueologia até o terceiro semestre a gente tinha contato, depois não tinha mais. Então, quem perde, na verdade, é a área no geral, né? Vamos botar assim, um bem comum que é a cultura. Então, nessa sensibilidade do pesquisador, né? De ver o que a comunidade quer, teve um caso, eu até coloquei isso no artigo sem referência nenhuma, assim, essas coisas que a gente faz quando a gente é graduando só, né? Que não deveria fazer. Eu fui num congresso em Curitiba da pós-graduação em antropologia da UFPR, né? E um professor de etnologia indígena, ele foi, acho que o nome dele era César Gordon, irmão do Flávio Gordon. Era ele. Ele estava contando de uma exposição que ele fez no MAI da USP. Foi ele que fez com os Xikrin. Xikrin é uma etnia indígena, porque nós fala mais tribo hoje. Então, segundo ensinamento, segundo termo, né, do termo correto, vamos dizer assim. Uma etnia indígena, e eles fizeram uma exposição no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eles foram os curadores. Então, eles colocaram as coisas que eles achavam que deveriam ser mostradas da maneira com que eles achavam que deveriam ser dispostos, porque uma coisa é o arranjo que o museólogo faz, que pode não ser o mesmo que alguém da comunidade faria. Da comunidade aqui, eu vou dizer assim, da comunidade estudada, da comunidade que originou aquele artefato, né? Considerando que tenham descendentes vivos, né? Porque também é isso, se tu não tem ninguém vivo, o pesquisador, ele monta, né? A equipe monta de acordo com o que acha mais adequado, né? Que nem sempre pode ser como a comunidade colocaria. Então, pode ser que tenha essa diferença. Que é essa diferença entre o patrimônio da comunidade e o patrimônio que é vendido, né? Porque tá no museu e tudo mais, né? Que é atrativo. Então, a arqueologia, a museologia e a antropologia eu coloco como atuantes na construção e no fomento da identidade nacional, da identidade de um país, de uma cidade, de uma região. Por quê? Justamente porque o museu ele é pensado para preservar e atribuir significado aos bens que estão ali. Então, ele é feito para preservar essa história.
e atribuir significado ao que tá ali. Ele diz, isso aqui era para tal coisa, usado de tal jeito e tudo mais. Tem alguém, né? Ele faz essa mediação entre a comunidade e a cultura material. Também ele é um instrumento de aprendizado, né? A gente aprende coisas no museu. E um espaço de salvaguarda desse patrimônio, né? Porque as coisas ficam colocadas ali, dispostas ali. Por isso que é tão triste quando se queimam, quando o museu pega fogo, quando o museu pega fogo. Por isso que é tão triste, porque é a nossa história que está simplesmente apagada, né? Sendo apagada, sendo consumida, porque aquilo não é por acaso que está ali, né? Não é por acaso que está ali daquele jeito, não é por acaso que foi tirado de algum lugar, sabe? Isso tudo é a nossa história que está ali, é a nossa identidade. Isso eu falo não só como brasileira, mas como gaúcha. Todo museu serve para isso. Por isso que é tão triste quando queima, quando acontece alguma tragédia. Enfim, é justamente por isso, porque se apaga todo esse trabalho. Em suma, o museu transmite uma mensagem, tá? Transmite uma mensagem para as pessoas que chegam ali, para as pessoas que visitam. Então, gente, tudo isso, né, para fechar, vai ser mais curta, né? Quem tiver pergunta pode ir colocando, seja da graduação, seja do mestrado, antropologia, arqueologia, podem ir colocando aí. Pelotas faz uma semana, agora acho que vai ser online, mas Pelotas atua bastante nessa parte do patrimônio, porque eles têm, né, tem as casas, tem as charqueadas e tudo mais. Eles fazem uma semana interativa, a gente visita os casarões, tem guias contando o que acontecia lá e tudo mais. Mas qual foi o ponto todo aqui, né, pra encerrar? O ponto todo é que muitas vezes a gente não dialoga, né? Se eu não tivesse feito estágio em um laboratório de conservação e restauro, eu jamais imaginaria como é que é feito, jamais saberia. Foi muito legal. Eu usava um jaleco, mexia com bisturi, achei que ia me cortar, mas não, correu tudo bem. Eu tive a oportunidade de estagiar em Ribeira também, no museu. Então, assim, se tu não tem... a gente não tem normalmente contato com essas áreas, né? E nos é relegado apenas uma coisa muito específica. Então, tu aprende só sobre antropologia, vamos dizer assim, ou só sobre arqueologia. Por mais que a gente tenha disciplinas em conjunto, né? Se a gente não for atrás, a gente acaba não entendendo o quanto a gente precisa uns dos outros. Isso assim na nossa vida, né? Ao fim e ao cabo, assim, tudo isso aqui é muito parecido com a nossa vida cotidiana, assim, a vida de quem não é arqueólogo e antropólogo e museólogo e tudo mais. A gente precisa uns dos outros. A nossa vida ela é muito interdisciplinar, né? Então, pra gente conseguir fazer um bom trabalho, desempenhar bem um papel, a gente precisa de muitas pessoas, né? Cada um ajuda de um jeito, né? E essa foi a reflexão que eu queria fazer para a disciplina, para minha disciplina, para mim, como profissional. Independente de eu seguir, né? Porque eu não segui a área da arqueologia, mas eu tive uma grande simpatia. A arqueologia é uma área muito sedutora. Eu tive vários... uma das minhas crises existenciais, né, que eu queria ser arqueóloga subaquática, arqueóloga campo de guerra e tudo mais. Mas, enfim, a gente precisa uns dos outros. Então, foi mais no sentido de provocar essa reflexão, aproveitar que a arqueologia pública ela tem esse viés questionador. E questionar mesmo e parar para pensar, né? Será que tá tudo sendo feito, é assim que tem que ser, ninguém tem que perguntar nada para quem já tá lá, como que pode ser o mais fidedigno possível, né? Não uma coisa mais vertical, mas pensar numa coisa mais horizontal. Beleza, gente? Então as lives voltarão aos sábados sempre, às 8h35. E no domingo elas são colocadas no Spotify, no Apple Podcast também, no Google Podcast. Só não são colocadas no Deezer, porque meu áudio não permite, meu formato de áudio não permite, tá? E também no YouTube e no feed do Instagram.
Eu queria agradecer muito. Obrigada, Dinda. Tu lembra da viagem para Curitiba, Dinda? Curitiba maravilhosa, quero voltar. Não para fazer pós, que lá tem muito trabalho com etnologia indígena. Mas tem um museu de arqueologia e etnologia muito legal lá na UFPR. A arqueologia ela é bem forte também. Então, pessoal, era isso. Um bom sábado, restinho de sábado, um bom domingo, uma boa semana. Nos vemos semana que vem. Não sei ainda qual é o tema, não sei mesmo. Acho que a gente vai falar sobre antropologia e saúde. Venha sempre que quiser. Ai, quero mesmo. Beijo, gente. Muito obrigada. Então, semana que vem a gente fala sobre antropologia, ciências sociais e saúde. Tá? Vamos voltar mais um pouco pro meu tema de pesquisa. Um beijo e até mais. Ah, e segunda-feira, live com o Leonardo Gonçalves de novo, falando sobre como melhorar a comunicação, como se comunicar bem. 8h30 aqui no meu Instagram. Tchau, tchau.